Questão número 5. O retângulo PQRS é formado por 6 quadrados, cujos lados medem 2 centímetros. O triângulo ABC, em seu interior, possui os vértices definidos pela interseção das diagonais de 3 desses quadrados, conforme ilustra a figura. Determine a área do triângulo ABC, tomando como unidade a área de um quadrado de lado igual a 2 centímetros. Essa questão aqui do exame discursivo da UERJ, ela propõe, a gente calcular a área desse triângulo ABC. Bom, qual vai ser a ideia aqui de algumas questões que eu separei para resolver? A ideia vai ser apresentar um outro tipo de solução. Não querendo dizer que essas soluções que eu vou apresentar são melhores do que as que foram apresentadas ou piores. A ideia é, eu consigo resolver uma questão usando uma lógica, essa é a melhor maneira, a maneira que eu consegui resolver. Claro que geralmente a banca ela apresenta a questão desenvolvida de forma mais simples. A ideia que ele usou lá no gabarito é a ideia de calcular a área de triângulo é base vezes a altura dividido por 2. De repente, a dificuldade que o candidato pode ter tido de não lembrar na hora que, como esse triângulo aqui tem um ângulo maior do que 90, a altura dele está fora do triângulo, isso aqui seria a altura. Talvez seja isso. Ou na hora de converter, já que ele fala que uma unidade de área para a gente aqui equivale à área de um quadrado de 2 centímetros de lado, ou seja, a área de 4 centímetros quadrados, que a área de quadrado equivale a uma unidade de área desse triângulo que a gente vai achar. Bom, qual foi a ideia aqui que eu vou propor para a resolução dessa questão? E que funciona para outras, tá? Dependendo de como o problema é apresentado, ele pode ser usado, esse tipo de estratégia para resolver. A ideia é resolver usando geometria analítica, ou seja, colocar aquela malha quadriculada que ele forneceu aí no problema no eixo cartesiano. E aí, claro, para simplificar nossas contas, eu vou considerar começando do zero e vou usar a parte positiva do eixo cartesiano. Então, olha só, a ideia é a seguinte, na hora que a gente coloca isso aqui em coordenadas, tá? Se esses pontos aqui são pontos médios de cada um desses quadrados aqui, então repara que o ponto A, que esse ponto A aqui, as coordenadas dele, se ele está na metade, ele está entre 4 e 6, ou seja, em x ele vale 5. Em y eu venho projetando até y, se está entre 2 e 4, 3. Então o ponto A tem coordenadas 5, 3. O ponto B está aqui, em x está entre 2 e 4. Entre 2 e 4 é 3. E em y, se você projetar aqui, está entre 0 e 2. Entre 0 e 2 na metade é 1. O ponto C está entre 0 e 2, ou seja, está na metade é 1 em x. E em y também é 1. Bom, e agora, o que a gente vai fazer para achar a área de um triângulo dado em coordenadas? Tá? A ideia é apresentar coisas aqui que você pode usar em outras situações. Então, a área de um triângulo ela pode ser calculada através de 1/2 de esse dispositivo que eu vou colocar aqui, tá? Que é um truquezinho aí usando a ideia de determinante, porque para calcular a área de um triângulo em coordenadas tem um determinante lá, 1/2 de x1, y1, a última coluna 1, x2, y2, a última coluna 1 também, x3, y3 e a última coluna 1. A gente pode simplificar isso sem usar aquela coluna que tem um 1, tá? E como é que a gente vai fazer? A gente vai preencher aqui com as coordenadas. E na última linha a gente vai colocar a mesma coordenada que a gente usou aqui na primeira linha. Então fica assim, se eu seguir essa ordem ABC, 5, 3, 3, 1, 1, 1, e aqui eu repito a primeira que eu usei ali, a primeira coordenada. E aí o resultado disso aqui em módulo, já que a gente está falando de área, a área tem que ter um valor positivo, vai ser a área desse triângulo. Bom, vamos lá.
O método de calcular é igualzinho de determinante. Ó. Se eu multiplicar com a diagonal nesse sentido, eu vou manter o resultado do meu produto ali. Então, 5 vezes 1, 5. Então, eu tenho 1 meio de 5. 3 vezes 1, 3. Então, mais 3. Mais 3 de novo. E agora, com a diagonal ao contrário, eu vou trocar o sinal do resultado do meu produto. Então, para não embolar aqui, eu não vou fazer setinhas não, né? Só vou indicar. Ó, 3 vezes 3, 9. Como eu tenho que trocar o sinal? Menos 9. 1 vezes 1, 1. Como eu tenho que trocar o sinal? Menos 1. E 5 vezes 1, 5. Como eu tenho que trocar o sinal? Menos 5. Então, isso aqui me dá a área em módulo desse triângulo ABC. Fazendo as contas aqui, ó, esse 5, a gente já pode cancelar com esse 5. 3 com 3, 6. 6 com menos 10 vai dar menos 4. Então, meio vezes menos 4. Como eu tenho que tomar um módulo disso aqui, que eu estou trabalhando com área, a gente escreve 4 positivo. Tá? Ou no final coloca ali um entre módulo e diz que o valor é 4. Meio vezes 4, 2. Né? Bom, se minha área deu 2 e cada unidade são 4 centímetros quadrados, quer dizer, aqui a minha área são 2 centímetros quadrados, então aqui, para 4 centímetros quadrados, nós temos uma unidade. Para 2 centímetros quadrados, nós vamos ter meia unidade. Então, a resposta, meia unidade, é a área desse triângulo aqui. Ok? Questão número 5. O retângulo PQRS é formado por 6 quadrados, cujos lados medem 2 centímetros. O triângulo ABC, em seu interior, possui os vértices definidos pela interseção das diagonais de 3 desses quadrados, conforme ilustra a figura. Determine a área do triângulo ABC, tomando como unidade a área de um quadrado de lado igual a 2 centímetros. Essa questão aqui do exame discursivo da UERJ, né, ela propõe, né, a gente calcular a área desse triângulo ABC. Bom, qual vai ser a ideia aqui de algumas questões que eu separei para resolver? A ideia vai ser apresentar um outro tipo de solução. Não querendo dizer que essas soluções que eu vou apresentar são melhores do que as que foram apresentadas ou piores. A ideia é, eu consigo resolver uma questão usando uma lógica, essa é a melhor maneira, a maneira que eu consegui resolver. Né? Claro que geralmente a banca ela apresenta, né, a questão desenvolvida de forma mais simples. Né? A ideia que ele usou lá no gabarito é a ideia de calcular a área de triângulo é base vezes a altura dividido por 2. De repente a dificuldade que o candidato pode ter tido, né, de não lembrar na hora que como esse triângulo aqui tem um ângulo maior do que 90, a altura dele está fora do triângulo, né? Isso aqui seria a altura. Talvez seja isso. Ou na hora de converter, já que ele fala que uma unidade de área para a gente aqui equivale à área de um quadrado de 2 centímetros de lado. Ou seja, a área de 4 centímetros quadrados, que a área de quadrado equivale a uma unidade de área desse triângulo que a gente vai achar. Bom, qual foi a ideia aqui que eu vou propor para a resolução dessa questão? E que funcionam para outras, tá? Dependendo de como o problema é apresentado, ele pode ser usado esse tipo de estratégia para resolver. A ideia é resolver usando geometria analítica, ou seja, colocar aquela malha quadriculada que ele forneceu aí no problema no eixo cartesiano. E aí, claro, para simplificar nossas contas, eu vou considerar começando do zero e vou usar a parte positiva do eixo cartesiano. Né? Então, olha só, a ideia é a seguinte, na hora que a gente coloca isso aqui em coordenadas, tá? Se esses pontos aqui são pontos médios de cada um desses quadrados aqui, então repara que o ponto A, né, que esse ponto A aqui, as coordenadas dele, se ele está na metade, ele está entre 4 e 6, ou seja, em x ele vale 5.
Em y, eu venho projetando até y, se está entre 2 e 4, 3. Então, o ponto A tem coordenadas 5, 3. O ponto B está aqui, em x está entre 2 e 4. Entre 2 e 4 é 3. E em y, se você projetar aqui, está entre 0 e 2. Entre 0 e 2 na metade é 1. O ponto C está entre 0 e 2, ou seja, está na metade é 1 em x. E em y também é 1. Bom, e agora, o que a gente vai fazer para achar a área de um triângulo, né, dado em coordenadas? Tá? A ideia é apresentar coisas aqui que você pode usar em outras situações. Então, a área de um triângulo ela pode ser calculada através de 1/2 de esse dispositivo que eu vou colocar aqui, tá? Que é um truquezinho aí usando a ideia de determinante, porque para calcular a área de um triângulo em coordenadas, tem um determinante lá, 1/2 de x1, y1, a última coluna 1, x2, y2, a última coluna 1 também, x3, y3 e a última coluna 1. A gente pode simplificar isso sem usar aquela coluna que tem um 1, tá? E como é que a gente vai fazer? A gente vai preencher aqui com as coordenadas. E na última linha a gente vai colocar a mesma coordenada que a gente usou aqui na primeira linha. Então fica assim, se eu seguir essa ordem ABC, 5, 3, 3, 1, 1, 1, e aqui eu repito a primeira que eu usei ali, a primeira coordenada. Ó. E aí o resultado disso aqui em módulo, já que a gente está falando de área, a área tem que ter um valor positivo, vai ser a área desse triângulo. Bom, vamos lá. O método de calcular é igualzinho de determinante. Ó. Se eu multiplicar com a diagonal nesse sentido, eu vou manter o resultado do meu produto ali. Então, 5 vezes 1, 5. Então, eu tenho 1/2 de 5. 3 vezes 1, 3. Então, mais 3. Mais 3 de novo. E agora, com a diagonal ao contrário, eu vou trocar o sinal do resultado do meu produto. Então, para não embolar aqui, eu não vou fazer as setinhas não, né? Só vou indicar. Ó, 3 vezes 3, 9. Como eu tenho que trocar o sinal? Menos 9. 1 vezes 1, 1. Como eu tenho que trocar o sinal? Menos 1. E 5 vezes 1, 5. Como eu tenho que trocar o sinal? Menos 5. Então, isso aqui me dá a área em módulo desse triângulo ABC. Fazendo as contas aqui, ó, esse 5... a gente já pode cancelar com esse 5. 3 com 3, 6. 6 com menos 10 vai dar menos 4. Então, meio vezes menos 4. Como eu tenho que tomar um módulo disso aqui, que eu estou trabalhando com área, a gente escreve 4 positivo. Tá? Ou, no final, coloca ali um entre módulo e diz que o valor é 4. Meio vezes 4, 2. Né? Bom, se minha área deu 2 e cada unidade são 4 centímetros quadrados, quer dizer, aqui a minha área são 2 centímetros quadrados, então aqui, para 4 centímetros quadrados, nós temos uma unidade. Para 2 centímetros quadrados, nós vamos ter meia unidade. Então, a resposta, meia unidade, é a área desse triângulo aqui. Ok?